Olá, boa tarde, boa noite. Esse vídeo vai sair no começo da noite, final da tarde, mas pode ser que você também esteja vendo em outro horário, de manhã, bom dia. Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula. Por que primeira aula e por que falar que é uma aula, né? Eu resolvi fazer uma sequência de aulas semanais aí. Toda semana a gente vai ter uma aula. E de fato usei o termo aula porque não é só uma conversa. Eu quero mostrar um material, eu quero disponibilizar passos que vocês possam usar dentro da fazenda de vocês e fazer alguma melhoria, ajudar um pouco, que vocês possam anotar para depois tirar as dúvidas comigo, tá? Se vocês quiserem me mandar uma mensagem no Instagram, que por sinal foram as pessoas no Instagram, os seguidores, quem está no Instagram ali junto comigo, que votou para que essa fosse a nossa primeira aula, para que esse fosse o tema da nossa primeira aula. Eu deixei uma sequência de temas, eu vou até compartilhar aqui com vocês, tá? Preparei um material para que a gente possa conversar. Deixa eu colocar no modo tela cheia para ficar melhor. Para que a gente possa, então, conversar sobre esse tema. Essa fazenda caiu na minha mão, e agora? Esse é um guia básico para iniciantes na pecuária, né? Muita gente vem, às vezes, me manda mensagem ao longo dessa minha rotina de consultoria. Eu já recebi várias pessoas que pediram proposta, tenho vários clientes que justamente chegaram para mim nesse momento que pegaram o negócio sem saber o rumo. Então, muitos ligam e falam assim, Nayara, acabou acontecendo uma fatalidade na minha família, eu estava fora do negócio e eu não entendo desse negócio, eu preciso de uma ajuda, eu não sei por onde começa, ou eu peguei, isso foi uma transição de emergência, aconteceu alguma coisa, caiu na minha mão, toquei por um tempo, mas não está dando certo, não estou conseguindo, não entendo do negócio, me ajuda. Então, para quem está nessa mesma situação, por onde começar? Por onde eu começo? Sei que o planejamento ele envolve, né, vários fatores e muitas particularidades de cada fazenda, mas por onde começar quando eu pego um negócio que eu não entendo, um negócio pecuário que eu não entendo muito bem dele? E aí, nesse primeiro slide, eu quis colocar o seguinte: isso aqui não é simplesmente passar um guia do que fazer no operacional da fazenda. E porque, na verdade, vocês estão pegando um negócio. Saber o que fazer ali no operacional é, é uma pequena parte, tá? Vocês têm que saber o que fazer com o negócio. E isso aqui, quando a pessoa chega para mim falando, peguei de emergência, não sei do negócio, e na verdade esconde um problema, é um tema muito mais complexo, esconde um problema maior, que se chama falta de planejamento sucessório. Nós não vamos falar de sucessão hoje, eu quero que a gente faça uma aula, uma hora, né? Quero fazer com vocês uma aula só sobre esse tema. É um tema amplo, que ainda é muito mal compreendido, muito mal planejado, a sucessão dentro da pecuária, tá? Mas o problema, quando a pessoa pega assim de emergência e não sabe o que faz, o problema está aqui. Porque muitas vezes estava na mão de um dos donos, né? Do dono atual, seja o pai, a mãe, o avô, e essa pessoa muitas vezes é centralizadora, isso é muito comum na pecuária. Então não passava informação, né? Não mostrava como era o negócio, não passava nem informação de tudo que aquele negócio tem. E aí, quando essa pessoa vem a faltar, o que acontece é que nessa transição de emergência, quem estava fora pega sem saber tocar esse negócio, sem saber para onde esse negócio vai, sem saber o que o negócio tem de fato, né? E isso é um problema porque isso pode acabar com a empresa. Muitos, eu até parabenizo quem vem para mim e fala assim: olha, eu preciso de ajuda, eu quero tocar esse negócio, mas eu não sei para onde ele vai. Eu até parabenizo porque muitos resolvem vender. Muitos ali mesmo já falam: bom, eu já estou em outra área, eu já nem trabalhava nisso aqui e não tem porquê, eu não entendo disso aqui, eu vou vender. E ali acaba aquela empresa.
mas alguns resolvem continuar, ainda resolvem entender, resolvem procurar quem entende para continuar aquele negócio. Então, assim, isso aqui é um assunto muito mais profundo, porque quando você pega e não está perdido e aquilo foi uma transição de emergência, na verdade não houve um planejamento sucessório, que a gente vai conversar em outro momento. Bom, mas vamos lá, para o passo 1, né? Resolvi que eu vou tocar esse negócio. O que que eu faço? E daí? Primeira coisa, porque muita gente chega para mim totalmente perdido, sem saber o que tem nessa fazenda. Primeira coisa é levantamento de estoque, tá? Levantamento de tudo, né? Que estoque? Tudo, tudo. Máquinas e implementos, produtos que têm em estoque, seja de sanidade, de nutrição, de tudo. E rebanho, porque por incrível que pareça, a maior parte das pessoas que chegam para mim não sabe quanto tem de rebanho. E eu coloquei por categoria, por quê? Porque lá na frente, nos outros passos, ao longo desse planejamento, você vai ver que é essencial saber o que você tem de rebanho por categoria. O planejamento vai depender disso, tá? Então, não comece. Outro ponto importante, só recapitulando uma questão da categoria aqui. Como que eu faço isso, né? A gente, dentro da nossa metodologia aqui, metodologia do professor Marcelo Costa, todo mundo sabe que ele é meu mentor e foi quem me ensinou planejamento pecuário ao longo da minha carreira. A gente tem uma separação em macho e em fêmeas, tá? E aí você pode separar, mas separe as categorias. Separe o que é vaca, o que é novilha, o que é bezerra. No macho, separe o que é touro, o que é garrote, o que é boi, tá? E o que é bezerro. Então, separe essas categorias para você conseguir trabalhar elas depois. E aí, por que que eu coloquei aqui, ó? Não comece a cair em armadilha. Porque o passo 1, vocês estão vendo o que eu tô falando? Levantamento de estoque. Acontece muito da pessoa pegar, e olha o que que acontece. Vou até interromper aqui esse compartilhamento. O que que acontece quando a pessoa pega um negócio, ele não é do ramo, pega o negócio e agora eu preciso saber onde ele vai primeiro? Ele começa a assistir programa rural, a ler revistas do meio rural, que elas são muitas vezes tendenciosas, e começa a frequentar a casa agropecuária para conversar com o pessoal ali. E aí, muitas vezes, dependendo do momento do ano, tem uma atividade que está acontecendo, né? Início de águas ali, né? Final de seca, tá todo mundo se planejando para a estação. Aí você vai lá na casa agropecuária, o cara fala assim para você: ah, você tem que ir procura o veterinário tal, porque agora é momento de você planejar a sua estação, é momento da reprodução, então ele vai planejar para você, porque você precisa ter bezerro, porque não sei o quê, não sei o quê. Ok. Você vai lá no veterinário, o veterinário fala assim: não, porque aí agora a gente já não faz mais, não se usa mais, o ideal é que não tenha mais touro, que seja fazenda 100% IATF. Você já começa com um custo, caindo numa armadilha, ou então, é o momento, falei só do veterinário, mas vamos falar de outra coisa. Você precisa, agora é o momento que você tem que fazer uma análise de solo para se programar, para você jogar calcário, jogar adubo na sua terra, reformar, porque você precisa reformar uma porcentagem para você ter pasto na seca e não passar apertado. Você vai lá e faz isso. Já começou errado. Você começou errado. Você começou a cair em armadilhas. Não é assim que você vai começar o seu planejamento. Quando você pega uma fazenda, quando você pega um negócio que você não entende dele, e você já começou lá na frente no processo, gastando sem nem saber a dinâmica dessa empresa. Então, primeiro ponto, tá? Vamos lá de novo. Levantamento de estoque. Tá. Passo 2. Opa. Passo 2. Levantamento do tamanho do prato. O que quer dizer isso? Bom, a fazenda é um prato de comida, certo? Eu preciso saber qual é o tamanho desse prato.
Ah, eu tenho o documento lá, o CAR, né? Lá tem o tamanho da área. Não, não, não. Não é isso. Você precisa fazer o levantamento de área efetiva lá, olhar essa área, tá? Mapear essa área. Você precisa ver o que ela tem de recurso. Ó, coloquei um exemplo de uma foto aqui só para vocês verem. Quais são os pontos de água? O que que eu estou falando de recurso? Ó, um recurso aqui, ó, é água. Outro recurso aqui, ó, de água. Você precisa entender esse prato, tá? Você precisa ver o tamanho de pasto, de fato, porque o que conta é pasto, e os recursos dessa área. O que é mata? Ó, aqui tem uma mata. Se eu tivesse aqui uma bolinha de mata mais fechada, onde não dá pastejo aqui, eu teria que descontar ela da área. Então, você precisa fazer um levantamento do tamanho do prato. Quanto de fato você tem de prato para pôr aquelas bocas. Esse é o passo 2. Na verdade, o passo 2 e 1, eles acontecem meio que simultâneo, isso aqui, né? Você vai fazendo um levantamento tanto dos seus estoques de gado, de tudo, e o levantamento da sua área. No passo 3, porque no passo 2 é levantamento de área efetiva, área de pasto. Ah, mas eu tenho pasto degradado e não sei o quê. Deixa eu voltar aqui no 2. Eu tenho pasto degradado. Calma, nesse momento é levantar a quantidade de área de pastagem que tem lá. Nós não falamos ainda se é pasto rapado, se é pasto passado, o que que é. Aqui é só o levantamento de área de pasto. Isso é o que você tem de prato. Agora, você tem que entender esse tamanho de prato, quantas bocas esse tamanho de prato alimenta, tá? Você tem que, junto com o seu rebanho do passo 1, junto com o seu tamanho de prato, fechar a sua taxa de lotação. E aí, na taxa de lotação, aí sim você começa a ter que entender um pouco até do sistema, começar a estudar um pouco desse negócio. Veja bem, taxa de lotação. No Brasil, nas plantas, né, tropicais, aí elas entregam em capacidade de 0,6 a 1,2, tá? Nesses extremos. O que que influencia se é mais 0,6 ou se é mais 1,2? Lógico que fertilidade de solo influencia, tá? Clima influencia e principalmente manejo também, tá? Então tem muita fazenda aí que tem potencial de 1,2 trabalhando 0,6 por falta de manejo. Mas você precisa entender então o seguinte: se eu estou falando que no Brasil, né, a gente roda de 0,6 a 1,2 ali de média ano em taxa de lotação. E você fechou essa taxa de lotação. E aí, vou falar uma coisa para vocês. Se vocês não souberem fechar a taxa de lotação, eu não vou falar isso aqui nesse momento. O cálculo, como faz, vocês vão lá no meu Instagram, tá? Me mandam uma mensagem, falam, Nayara, me ajuda a calcular a taxa de lotação. Bom, se você fechou essa taxa de lotação em UA por hectare, UA, unidade animal por hectare, e você descobriu que está 1,5 UA por hectare, é muito comum ela estar muito acima, tá? Porque são cenários de superpastejo que a gente vê muito no Brasil. E aí tá 1,5 A por hectare e o pasto tá rapado. Você tá andando ali, você ainda não conhece muito aquilo, mas você tá vendo que o pasto tá rapado, que tá muito baixo. Opa, o que que isso quer dizer? É muita boca para esse tamanho de prato. Ó, às vezes eu tenho um prato de sobremesa e eu quero colocar o tanto de boca aqui, ó, que cabe nesse prato. Não vai dar certo. Você vai entrar num custo enorme, tá? Porque você vai ter sempre que reformar espaço, você vai ter sempre que comprar comida de seca e esse negócio não vai dar lucro. Então, começar a entender quanto, quantas bocas, tá? Você consegue alimentar nesse prato. Cheguei à conclusão, né? Cheguei à conclusão que é muito animal para essa área. Então, meu amigo, não tenha dó de desfazer dessas bocas que estão excedentes. Não tenha dó de vender, porque senão o teu custo vai ser muito maior. O pecuarista, muitos têm uma dificuldade em entender
que muitos se entendem assim, ah, se eu tiver que vender, é sinal que eu estou quebrando. Não. Quebrando é você ter que comprar comida e reformar pasto todo ano e não ter lucro. Isso aí você corre um sério risco de quebrar. Se você adequa a taxa de lotação e você diminui o seu custo, isso sim torna a sua atividade competitiva, tá? E aí, dentro desse planejamento de retirada dos animais, tá? Se você está com excedente, é onde você vai utilizar aquele estoque por categoria. Veja bem, dentro de uma fazenda de cria, o que que é melhor eu tirar primeiro? A vaca vazia, certo? É a vaca que tem que ir embora. Ah, eu tenho também, estou no ciclo completo, eu tenho também boi. O boi tem que finalizar e ir embora. Ah, mas nem finalizou ainda, eu não tenho comida aqui, vende garrote, tá? Vende o boi magro. O importante é você adequar essa taxa. E aí você vai vendo dentro das categorias quais são as categorias de melhor negociação para você adequar a taxa de lotação. No passo 4, aí sim, a gente tem que entender o básico da planta e do hábito bovino, tá? O que que significa isso? Você vai ter que entender, você resolveu tocar esse negócio, você vai ter que entender um pouco disso. Hoje a gente tem cursos, né, coisas que ensinam, cuidado com procurar coisas que são tendenciosas para o mercado, para alguma coisa de mercado. Mas enfim, existem aí cursos, por exemplo, como do professor Marcelo, eu falo isso, eu sinto muita segurança, porque é a metodologia que eu sigo nos meus clientes, na propriedade da minha mãe, e né, enfim, eu falo que é a metodologia que de fato traz essa segurança do bolso do cliente, de cuidar do bolso do cliente. Eu falando como consultor. E para vocês, para quem é pecuarista, é justamente a metodologia que ensina você a cuidar do pasto, entender o bovino e te tira de armadilhas. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer no passo 4 é o seguinte: você tem que entender o básico da planta e do bovino funciona a planta? Porque o bovino e a planta, um é inimigo, o bovino é inimigo da planta. Nossa, mas o que que você quer dizer com isso, né? Eu quero dizer o seguinte: ele gosta dela, o professor Marcelo fala muito isso também. É, ele gosta tanto dela que ele fica em cima dela, come, 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 até que ele acaba com ela, tá? E se você não interferir nisso, o animal, ele não é inteligente de saber, eu tenho que dar descanso para essa planta aqui. Não, ele vem sempre no broto, ele bate sempre uma área a mais. E o que acontece? Você começa a ter uma degradação da sua área. Agora, a primeira coisa que eu vou falar para você, quando eu coloquei no passo 4 aqui, entender o básico da planta e do bovino, e coloquei não saia reformando pasto, é o seguinte: não pega esse negócio, olha lá e fala assim, nossa, isso aqui é muito rapado. Ou vai próprio peão que eu vai falar assim, não, porque isso aqui tem que reformar. E você já sai reformando sem entender o básico da planta e do bovino. E aí você sai reformando, entrando num custo que muitas vezes nem é necessário, basta você entrar com as estratégias de manejo, tá? E você não aprendeu isso aqui, o que vai acontecer? Você vai entrar no ciclo da pobreza do pecuarista. Não tira lucro, porque todo ano ele está reformando uma porcentagem da fazenda. Por quê? Porque ele não entendeu a planta e o bovino. Se ele tivesse entendido isso daqui, ele não estaria reformando o pasto. Então, antes de sair reformando, busca entender isso daqui, tá? Para que você possa criar essas estratégias de manejo, recuperar o que está baixo e preservar o que está bom. Dentro dessas estratégias de manejo, aí a gente tem, né, uma lógica de lotação, que nem eu falei, é uma estratégia de manejo. E a gente tem o alternado. Se você tem uma fazenda, o que que é, né? Me fala o básico de uma estratégia de manejo. Bom, muitas vezes você tem uma fazenda no contínuo. O contínuo é aquele pastejo onde o gado fica na área, né, o ano inteiro ali. Quando a gente passa para um alternado ou para uma peteca, vocês vão ver, quem me acompanha no Instagram sabe que eu falo muito de fazer peteca. Quando eu pego uma nova área, uma fazenda nova, eu não saio falando assim, olha, tem que fazer cerca já. Não, eu vou estruturando os processos.
Primeiro a gente vai gerar caixa. Então eu falo, primeiro nós vamos fazer uma peteca entre os lotes nos pastos que tem. Fazer a peteca é fazer com que um lote não ocupe um pasto só, ele pode ocupar dois. Só que a gente fica petecando o lote, com a lotação ajustada, claro, de um pasto para o outro, porque isso permite o descanso do pasto, tá? Enquanto está pastejando em um, o outro está em descanso. E aí volta, põe o outro em descanso. Então, aqui, sobre criar estratégia de manejo, eu nem estou falando nada para você ainda de fazer rotacionado, de nada disso. Pega o que você tem, você já entendeu o recurso lá no passo 2, porque você já entendeu onde tem cerca, você já entendeu quais são os passos. Cria estratégia de manejo, adequa a lotação, não deixa no contínuo, tira, dá descanso para as áreas. Se você pegou uma fazenda que já tem um alternado, o que é um alternado? É um pasto que foi dividido em dois piquetes de áreas iguais, tá? Você já, ótimo, já é melhor que o contínuo, você já consegue fazer ali um manejo melhor, tá? Se por um acaso aconteceu de você pegar um negócio onde já tem rotacionado, excelente, excelente. Aí você precisa só cuidar das estratégias de período de permanência, de período de descanso, de lotação, tá? Então, o passo 4 é isso. Entenda a planta e o bovino e crie as estratégias de manejo. Porque senão, você vai virar. Ó, eu falei sobre esse ciclo da pobreza do pecuarista, e pior não é isso. Além de não ter resultado, você vai virar escravo do negócio. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me procurou e ele relatou justamente isso para mim. Ele falou assim, e eu vejo vários que relatam isso. Eu virei escravo do negócio, porque como não tem lucro, eu fico preso no negócio para fazer isso andar. Eu não posso sair de perto, né? Eu preciso ser uma mão de obra a mais ali, porque eu não posso colocar outro, que o negócio não tem lucro. E aí virei escravo do negócio. Esse negócio, se é para ter um negócio que não dá lucro e você ainda é escravo dele, não faz sentido ter uma empresa dessa, certo? Então, isso aqui está totalmente envolvido, tá? Com esse ciclo da pobreza. Passo 5, entender a dinâmica financeira das atividades pecuárias. O que eu quero dizer com a dinâmica financeira? Quando eu coloquei aqui recria engorde macho ou fêmeas, errado aí, ó, ou fêmeas, e ciclo completo. Você tem que entender, eu coloquei as 4 principais atividades que existem, tá? Lógico que tem alguns que têm algumas outras atividades diferentes aí, mas essas são as principais. Você tem que entender a dinâmica dessa atividade para saber quando você tem receita, principalmente. Porque a despesa, ela é frequente. Você tem folha de pagamento, né? Você tem sanidade, você tem nutrição, os animais precisam constantemente. Então, a despesa você tem sempre. Você precisa principalmente entender quais são os momentos de receita, porque senão você vai despesa, 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 não entende quando vem a receita disso, acaba gastando a mais, acaba não se planejando. Então, qual é o momento da cria em que você tem uma receita? O que é a cria primeiro? O que é essa atividade? Essa atividade é você tem touro, vaca, tem o momento da monta. Onde começa a cria, tá? Vou começar com o momento da monta aqui, onde existe, então, uma gestação, vaca pare e ainda fica mais 8 meses, em média 8 meses com o bezerro, 7 a 8 meses com o bezerro para desmamar. Desmamou, esse bezerro é vendido. Então, o teu produto é o bezerro, mas veja bem, desde o momento da monta, durante gestação, e durante a fase de cria do bezerro, até os 8 meses, você aqui tem despesa, 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 despesa. E você tem receita aqui no final. Basicamente, é isso, tá? Você tem, lógico, mas eu tenho também o descarte, né? A venda das vacas de descarte. Tem, mas o teu produto principal é o bezerro. Na recria engorda, seja do macho ou seja da fêmea, você vai comprar esse bezerro do criador, você vai comprar esse macho ou essa fêmea, depende da sua recria engorda, seja macho ou fêmea, e vai recriar ele e engordar ele, tirando ele para abate.
Normalmente para baixo, tô falando do mais comum, tá? Normalmente para baixo já gordo. Então você teve todo esse período de recria e engorda, que no macho é um ciclo mais longo e na fêmea é um ciclo mais curto. E aí você tem o seu produto aqui, tá? No final, quando já tá gordo. No ciclo completo, eu falo que o ciclo completo ele é o quê? São três empresas em uma só, porque a pessoa faz a cria, faz a recria engorda do macho e faz a recria engorda da fêmea. Então ele tem desde o momento da monta lá, aí ele desmama o bezerro, continua com esses bezerros, recria e engorda ele em produto final, o animal gordo, né? Então, ele tem essa fase inteira de atividade, tá? Para isso, esse é o produto final. Para isso, você tem que entender por quê. Esses são os momentos de entrada de caixa, entrada no caixa, entrada da sua receita. Então, para isso, você se planeja com as despesas. Qual é o momento da receita para que eu possa planejar essas despesas também? Porque o que acontece muito comum a pessoa não entender a dinâmica, ela vai gastando, gastando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A receita ela não é tão frequente assim e acaba surgindo um problema aí no caixa. No passo 6, o passo 6 é inicie. Eu coloquei como passo 6, mas veja bem, nós estamos falando, eu entendo quando eu vou dar essa aula que é uma transição de emergência. Peguei o negócio, não sei para onde vai, então assim, é aquela loucura. Então, por isso eu coloquei, ó, faço o levantamento de estoque primeiro, né? Entendo o tamanho da área e tudo. E aí, só no passo 6, eu venho com inicio o fluxo de caixa. Só que por que que eu coloquei o quanto antes? Porque se você já tem esse hábito, porque isso aqui pode ser algo muito difícil para algumas pessoas, quando não tem nem o hábito de fazer o fluxo de caixa pessoal, tá? Então pode ser muito difícil para algumas pessoas, mas se você já tem esse hábito, inicie assim que você pegou o negócio já. Já inicie esse fluxo de caixa. Isso aqui vai ser muito importante para você avaliar, tá? A tua atividade ao longo desse seu primeiro ano. Então, você precisa ter as receitas mês a mês, ter as despesas mês a mês, e aí eu coloquei os exemplos de custos, de centros de custo de uma fazenda. Muita gente me pergunta, Nayara, eu tenho dificuldade na hora de fazer o fluxo de caixa de uma fazenda, porque eu não sei como que eu encaixo as despesas. Esse aqui é um exemplo, tá? Notem aí, tirem print se vocês quiserem. Esse é um exemplo. Administração, tá? Aquisição de animais, assistência técnica, automóveis, comissão de vendas, que é quando você compra, tá? Frete, imposto, pastagem. O que que é pastagem aqui? Deixa uma coisa clara. Quando você resolve jogar um calcário de cobertura, um adubo e tudo, fazer um herbicida para controle de praga, isso aqui é uma manutenção, então entra como uma despesa, tá? Quando você resolve reformar, fazer novamente, aí isso é um investimento, ok? Dentro aqui de investimento, outra coisa importante é quando é cerca. Cerca, nós temos muito a manutenção, mas também quando você resolve, resolvi que eu vou fazer a setorização, vou transformar em rotacionado e tudo. Se essa cerca não existia, ela é um investimento, porque ela está sendo feita nova. Se essa cerca existe, quebrou, tá ruim, eu vou fazer uma manutenção, vou trocar algumas lascas, isso é uma manutenção, é uma despesa, tá? Mesma coisa com benfeitoria, manutenção de benfeitoria, algo que existe, você está fazendo a manutenção. Se você for fazer novamente, se você for fazer do zero, é um investimento. Aí a mão de obra, a manutenção de máquinas, nutrição, reprodução, sanidade, taxas bancárias, se tiver pagamento de empréstimo e prolabore, tá? Essas eu vejo como os principais centros de custo, lógico, podem existir outros. Dentro da sua receita também, você tem que categorizar ali, bom, o que é de venda de animais, e mais que é comum, o que é de arrendamento, se você arrendou uma área, de arrendamento é outra receita, bom, esses são os principais, tá?
Então, o passo 6 é esse: inicie o quanto antes do fluxo de caixa para você conseguir, depois, no final, avaliar o principal indicador pecuário, que é reais por hectare. Passo 7: acompanhe os principais indicadores. Cuidado, tá, gente? Cuidado com os pequenos indicadores. Vocês que começam na atividade, muitas vezes cometem o erro de ficar, taxa de desmame, nascimento, taxa de prenhez e não sei o quê, fica com todos esses pequenos indicadores. Uma criança chorando aqui, mas tudo bem, no vizinho. Vamos lá, vamos continuar aqui, senão eu perco o foco. Vocês que começam e ficam escutando taxa de prenhez, taxa de concepção, taxa de nascimento, taxa de desmame, GMD, não sei o que, vocês querem muitas vezes controlar tudo, tudo. E controlar tudo isso não quer dizer o resultado da empresa. Eu conheço fazenda com taxa de preenche de 90% que estava quebrando, tá? Fazenda com GMD altíssimo quebrando, porque tinha um custo altíssimo na nutrição. Então, esses pequenos indicadores, eles não querem dizer nada do negócio. E quando você acompanha o indicador certo, por exemplo, arroba por hectare é um macro indicador. Quando você acompanha ele, esses pequenos indicadores vão refletir nele. Se não tiver tudo certo aqui, se não tiver alinhado aqui, você pode ter certeza que você que é o empresário, está monitorando o indicador certo, vai refletir na arroba por hectare, tá? Bom, então eu considero os dois principais. O que é importante, além disso, de acompanhar? Taxa de lotação, tá? Ao longo do ano é importante de acompanhar. Arroba por hectare e reais por hectare. Reais por hectare, para mim, é o principal. Também tem rentabilidade sobre o patrimônio, tá? Mas aqui, esses são os principais de você acompanhar. Aqui eu coloquei muito, eu gosto muito de reais por hectare, de olhar isso aqui, que isso daqui, de fato, dita o lucro da empresa. Arrobas por hectare, para você entender o seguinte. Bom, Nayara, você falou que eu tenho que fechar arrobas por hectare, mas o que está dentro do padrão? O que é pouco? O que é muito? O Brasil, ele produz de 3 a 5 arrobas por hectare. E isso é pouco, tá? Nós produzimos pouco. Apesar de produzir, mas essa potência, não sei o que, em produção de carne, pela extensão territorial, né, por tanto de terra que tem, mas produz pouco dentro das suas terras. É totalmente possível uma fazenda que traz bem o manejo, nem estou falando nada de intensificação, eu estou falando de uma fazenda que cuida do manejo, cuida de taxa de lotação, tem bom desempenho animal, é totalmente possível produzir 10 arrobas por hectare. Esse aqui, por exemplo, é um cliente, tá? Que ele está aí, quase bateu agora nesse ano nas 9 arrobas por hectare. Ele produzia antes 2,6 e ele veio aqui para 8,6. Ele tinha um lucro anteriormente de R$ 65. E aqui, ó, 1.432 agora, sem invenção de moda. Ele está cumprindo os passos que a gente está planejando, cuidando do pasto. Outra coisa, atividade pecuária, que eu vou falar nos próximos passos aqui. Mas acompanhe os principais indicadores. Passo 8, plano de negócio. O que quer dizer plano de negócio, tá? Coloquei isso aqui, você entraria em um avião sem um plano de voo pelo seguinte. Todo piloto, né? Essa é uma analogia que até o professor Marcelo faz, que eu acho ótimo, por isso que eu uso ela também quando eu vou falar disso. Todo piloto tem um plano de voo, ele tem que saber, né, para onde ele vai, se a gasolina vai dar, se dá para ele chegar nesse lugar, se tem algum problema pela frente, né, se ele precisa fazer um desvio. Então, ele tem um plano de voo. E na empresa não é diferente, a gente precisa ter um plano de voo. Então, você entraria num avião sem um plano de voo? Não, certo? E por que você entra numa empresa e não tem um plano de voo? Você está voando ali até, pode ser que você bate no morro, pode ser que a gasolina não dê. Então, plano de negócios. Plano de negócio é o que dentro da pecuária? Bom,
Nós falamos ali sobre as atividades: cria, recria, engorde de macho, recria, engorde de fêmea, ciclo completo. Qual é o potencial dessas atividades na minha área? Porque as atividades não se comportam de forma igual. Ela muda a depender da capacidade de suporte, a depender principalmente do mercado regional, tá? Então, tem gente que até faz uma pecuária legal, tá? Até tá bem indo ali no planejamento, mas não consegue lucrar porque tá na atividade errada. Às vezes poderia estar ganhando 3 vezes mais, é muito comum fazer um plano de negócio e uma atividade despontar e dar 3 vezes mais que outra. Então, assim, o plano de negócios. Ai, mas não sei como fazer isso, como é que faz? Ou você vai, lógico, né? Aprender a fazer isso, que demanda que você entenda bem mais de sistemas pecuários, ou você vai procurar alguém que saiba fazer, porque isso é um passo importante. Bom, passo 9, planejar investimento. Por que que eu coloquei aqui calma? Calma nisso aqui, porque todo mundo começa pegando um negócio e fazendo investimento assim, ó. E reforma pasto, e faz e silagem, e monta confinamento, porque cada hora o mercado tá falando uma coisa, né? Então aí a pessoa vai fazendo investimento sem nem entender o negócio. Então, calma, você precisa planejar seus investimentos com calma. Então, eu coloquei aqui a setorização porque, veja bem, nós estamos o tempo todo falando de taxa de lotação. A empresa pecuária, basicamente, ela é, para você conseguir ter resultado com ela, é você fazer ela produzir mais gastando menos. É isso que você precisa fazer. Como que você vai fazer uma fazenda que depende de planta e tudo? Produzir mais, dando melhor capacidade para essa planta responder mais. Quando você setoriza, e setorizar quer dizer transformar em pastejo rotacionado, quando você setoriza, você permite descanso maior da planta, enraizamento maior da planta, o boi não bate a planta desse tanto, enfim, né? A gente, vocês que me acompanham sabem dos inúmeros benefícios disso. E essa fazenda, muitas vezes, ela dobra a capacidade de suporte dela, ela dobra a capacidade de carga dela, tá? Ela aumenta muito a capacidade de carga dela. E aí, o que que você está fazendo? Você está produzindo mais com a planta que já existia, gastando menos, tá? Só que eu também não recomendo para ninguém começar a falar assim, não, então calma aí, então eu vou fazer, já que na era falou que isso aí é o melhor jeito de aumentar a produção, eu vou setorizar essa fazenda inteira. Não recomendo isso para ninguém, assim, na fazenda inteira de uma vez. Calma, faça o seu primeiro setor, olha para o caixa. Opa, meu caixa aqui dá. Faz o seu segundo setor. Ah, tá bom. Não sei, dependendo do tamanho da sua área, 2 setores por ano é suficiente? Pronto, parou. Restante continua manejando na peteca. Próximo ano, teve entrada de caixa. O investimento é isso. É sempre você planejar o investimento que vai trazer o maior retorno, olhando para o caixa. Planejou o investimento, olhando para o caixa. Então, calma. Para com esse negócio de ficar escutando, vamos fazer. Gente, o que eu vejo de gente que pega uma fazenda, não sabe da fazenda e já mete de cara em confinamento. Quantos confinamentos a gente conhece fechado por aí? Porque a pessoa, no impulso, fez e depois aquilo não deu certo. Então, e talvez nem seja porque é ruim o negócio, é porque não era a hora da empresa, tá? Passo 9, então, é planejar investimento e eu elenco como principal investimento dentro da pecuária setorização, transformar em rotacionado. No 10º passo, esse é o último passo, tá, gente? É, a gente tem só mais um slide ali com uma outra informação, mas esse é o último passo. Não cair em armadilhas do mercado. Por que que eu estou falando isso daqui? Porque o mercado ele vai te empurrar inúmeras coisas. Cada hora um vai falar que é uma coisa que é melhor.
Um vai falar que você precisa da ração, o outro vai falar que você precisa da CRIP, o outro vai falar que você precisa fazer 3, 4 IATF, o outro vai falar que é o produto do baldinho, o outro vai falar. Todo mundo vai vender o teu peixe. E você, se não tiver discernimento disso daqui, vai cair em inúmeras armadilhas. O que significa uma armadilha, tá? É algo que não tinha necessidade para aquele momento da sua empresa e que vai roubar o teu lucro e que não vai aumentar a tua produção. E às vezes, mas o pessoal usa muito o argumento técnico. E eu sempre falo que empresa não é só o lado técnico. Tudo que vocês veem sair no mercado, se olhado pelo lado técnico, é bom, não é ruim. Porque a pessoa do CRIP vai falar assim, mas vai aumentar o peso do bezerro e não sei o quê, não sei o quê. É verdade. Ele está olhando só pelo lado técnico. Ele não está olhando pelo lado da empresa, pelo caixa, se é o momento, se não é, em que momento essa empresa está. Não é qualquer hora que você pega uma tecnologia, você pega um produto do mercado e coloca. Tem o momento da empresa de entrar nisso. E tem a armadilha de mercado que não é o momento nunca ela entrar. Então, você precisa ter esse discernimento. E no passo bônus, tá? Entenda o que influencia na comercialização do produto. Isso aqui é bônus, mas ele é obrigação, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você não entende o que influencia a comercialização do teu produto, você cai no que eu estava falando das armadilhas. E aí eu trouxe de exemplo o CRIP pelo seguinte, que foi o que eu falei. A pessoa vai pelo lado técnico e vai te vender que o CRIP você vai conseguir vender um bezerro mais pesado, e de fato vai. Só que você, como não entende da comercialização do teu produto, você não vai saber que esse bezerro, quando desmamado muito pesado, o mercado não quer. Você tem maior dificuldade de venda. Aí você compra essa ideia e faz, e você não entende do mercado. A surpresa é na hora de vender o bezerro. O bezerro de 250, o bezerro de 260 quilos, você vai ter uma enorme dificuldade. Aí você gastou e não consegue vender ele com preço agregado, não consegue vender ele pelo preço que você acha justo. E aí você tem que baixar o preço do quilo. Ou seja, não adiantou, te trouxe uma dificuldade maior e não te reverteu num lucro maior, tá? Outra coisa, ciclo pecuário. Falei que influencia na comercialização do teu produto, e aí não tem como a gente falar de pecuária, tá? E não falar de ciclo. Ciclo pecuário é obrigação. Deixa eu interromper aqui. Esse aqui foi o nosso último slide, tá? Vou interromper para eu só acabar de falar sobre ciclo. Ele é obrigação. Acho que muita gente já me viu falar isso, do pecuarista. Tem uma coisa que, mas é que eu não sei, é que eu nunca vi falar. Se você tá nesse negócio, você tem que saber. Não estou falando para você ser um analista de mercado, mas você tem que saber que existem os momentos e quais são esses momentos em que a arroba vai subir, o bezerro vai subir, a arroba vai baixar, o bezerro vai baixar, a arroba vai baixar, tá? Então você precisa saber esses momentos. É cíclico. Ciclo pecuário, ele existe por conta de demanda, oferta, demanda, tá? E é cíclico e a gente já sabe, quem está antenado nisso já sabia que agora, ó, nós estamos em fevereiro de 2024, nós estamos com uma arroba baixa. Nós já sabíamos, 2023 já estava na baixa, nós já sabíamos. Quem entende de ciclo já sabia que ia estar na baixa. E quem entende de ciclo já sabe que 2026, 2027 vai estar na alta. E que depois vai vir outra baixa. Então não adianta reclamar da baixa, é se planejar para ela, porque ela vai existir. Então é sua obrigação saber de ciclo pecuário, tá bom? Bom, esses foram os 10 passos. Se vocês tiverem dúvida quanto a esses passos, é claro que cada um desses passos, eles podem ser destrinchados em
uma, duas e várias aulas a depender de cada um deles, tá? Mas esse foi um guia básico para que você saiba o que, que você tem que seguir sem cair em armadilhas e sem tirar teu lucro, sem correr risco, tá? Então, foi esse o meu objetivo, para quem está perdido e pegou esse negócio. Se você tiver dúvida, manda para mim lá no meu Instagram, manda um direct, manda na minha caixinha, que eu sempre deixo caixinha de pergunta, e eu vou tirar sua dúvida referente a essa aula. Combinado? E na próxima semana nós teremos outra aula. Até mais, pessoal!